Essa semana teve um assunto polêmico. O assunto da semana foi o deputado Jacques Wagner, que tem um projeto de lei, projeto número 2654 de 2019, que trata de fazer uma lei para limitar a cobrança dos aplicativos em 10% do valor cobrado do passageiro. Esse foi o assunto da semana e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Te inscreve aí no canal, dá essa força pra gente. No final, se tu gostar, deixa o joinha. E gostando ou não, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, a fim de que eles venham a conhecer a nossa realidade de motorista de aplicativo, mesmo eles sendo passageiros. Afinal de contas, a gente tem que discutir essas questões, pois estamos em vias de regulamentar a nossa profissão. A nossa profissão está quase sendo regulamentada aí pelo Congresso Nacional. Pois bem, o projeto de lei visa limitar o lucro das empresas, a taxa cobrada, a comissão delas, em 10%. O Estado pode fazer isso? O Estado poderia intervir em uma empresa privada, limitando a margem de lucro dela? Essas questões eu quero saber de vocês. Respondam aí nos comentários. Você acha que o Estado poderia ou deveria intervir no lucro de uma empresa privada? Por exemplo, tu aí que é dono de um barzinho, dono de um supermercado, o Estado poderia intervir na tua margem de lucro? Tu que comprou lá leite para vender na tua mercearia, quer colocar o dobro do preço do que tu comprou, tu coloca. Não existe uma limitação. Mas tu acha que o Estado deveria ou poderia fazer essa limitação? É aí que reside o grande problema, pessoal. A gente tem que saber se o Estado pode intervir na economia privada dessa forma. E aí tem dois artigos da Constituição que dizem basicamente o seguinte: o artigo 154 da Constituição Federal, que diz o seguinte: como agente normativo da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo, planejamento, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O artigo 174 da Constituição Federal, ele diz que o Estado pode indicar o caminho para o setor privado, mas não pode intervir. Ele diz que o Estado pode dizer que o ideal é 10%, mas ele não pode limitar a 10%. Esse é o artigo 174, mas lá no artigo 170, um pouquinho para trás, diz o seguinte, que a ordem econômica, eu vou resumir o artigo aqui, tá? Dessa vez eu não vou ler. A ordem econômica se fundamenta na valorização do trabalho e sua finalidade é assegurar a todos uma existência digna. Se nós motoristas não estamos tendo a nossa existência digna, como determina lá o artigo 170 da Constituição Federal, nesse caso o Estado pode intervir sim. E aí eu te pergunto, tu acha que tu tá ganhando dignamente? Tu acha que a gente tá tendo uma existência digna? Tu acha que o que a gente ganha dá pra gente juntar pra fazer umas férias com os nossos filhos? Ou para ir no cinema, ou ir num teatro? A nossa existência tem sido digna? Ou tudo que a gente ganha, praticamente tudo que a gente junta, vai na manutenção do carro, vai no combustível e vai na nossa sobrevivência, que é a nossa alimentação? Eu te faço essa pergunta: quanto tempo faz que tu não vai num teatro? Quanto tempo faz que tu não pega teu filho e não tira umas férias? Isso é termos uma existência digna. Se nós não estamos tendo uma existência digna, eu entendo sim, o Estado pode intervir e deve intervir. Aí vão vir os extrema-direita dizer: tem que tirar o Estado do negócio, tem que tirar, quanto mais Estado, pior. Não, pessoal, o Estado tem que ter sim uma interferência mínima, senão a iniciativa privada, as empresas, no nosso caso, as operadoras de serviço por transporte por aplicativo, Uber e 99, entenda-se, elas fazem gato e sapato, elas dançam em cima de nós, porque não tem nada que determine. Aí vem a nossa reivindicação primordial: corridas mínimas a R$10, valor mínimo do quilômetro R$2. Aí teríamos um valor digno. E isso tudo reajustado ano a ano, conforme fosse a inflação no período anterior. Isso tudo a gente tem que fixar e fazer na nossa próxima manifestação. Seja ela paralisando, seja ela na forma de carreatas, não sei. Mas a gente não pode desistir. Mas na minha opinião, respondendo ao quesito do vídeo de hoje,
O Estado pode sim intervir desde que ele mostre que a gente não está tendo uma existência digna. E a gente não está. A gente não está. Essa semana para mim aqui em Santa Maria foi extremamente difícil. Eram horas e horas parado. Eu tenho um amigo meu que a gente sai junto às vezes e começa a contar quanto que um faz, quanto que o outro faz, tipo uma competição. Acorda às 5 da manhã e vai até o meio-dia. E aí vê quanto que cada um fez. Normalmente ninguém chegava no meio-dia com menos de R$200. Ontem eu perguntei para ele, quanto que tu fez até agora? R$40. Ele deu sorte, eu tinha feito uma corrida. R$40, pessoal. Então, assim, a existência digna, negativo. Não está sendo. O Estado tem que fazer alguma coisa. Se as empresas não fazem por iniciativa própria, eu entendo que o Estado deve se manifestar. O assunto de hoje era esse e eu vou pedir aí. Comenta, deixa teu comentário dizendo, tu acha que o Estado deve intervir para limitar a taxa dessas empresas a 10%? Ou o Estado deve deixar tudo a Deus dará, que elas façam o que elas quiserem com a taxa que elas quiserem? Escreve aí nos comentários, coloca a tua opinião. Ah, tem gente que diz assim, quem paga a taxa é o passageiro, não é o motorista. Já vi colegas com esse comentário, né? Quando a Uber, aqui em Santa Maria não é assim, mas lá nas capitais é. A Uber te dá um valor fixo, ela já te vende a corrida, ó, vou te vender a R$10, mas o que eu vender para o passageiro, a Uber dizendo, né? O que eu vender para o passageiro é problema meu e dele. Tipo, ela te paga 10, mas ela cobra 30 do passageiro, ela fica com 20. Eu acho que isto não justifica. Por quê? É a mesma coisa que, se ela cobrou 30 do passageiro, então ela tem que ficar com 10%, que é R$3, o resto do motorista. Então ela que cobre menos do passageiro. Vai ter mais corrida, cobre menos do passageiro. Não é o passageiro que paga essa taxa, somos nós. Tá saindo do nosso esforço. Ela cobra 30 do passageiro, paga 10 para nós, fica com 20 para ela. E o nosso custo? O custo dela é um custo de manter o aplicativo funcionando e fazer a gestão dos pagamentos. E o nosso custo é todo dia problema no carro. Não caio nessa narrativa falaciosa de que quem paga a taxa é o passageiro. Não. A taxa está sendo tirada de nós motoristas. Então, a gente precisa que, se esse projeto de lei for aprovado, a votação, que ele seja aprovado, na minha opinião, sim. Um grande abraço a todos e a gente volta aí no decorrer da semana com o próximo vídeo. Fique na paz!